Tag Viva Green Market, Avenida 28 de Março, 285 Centro. Oito horas 9 em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, ao vivo também pelo Face e YouTube. Você acompanha este programa daqui a pouco em podcast, logo mais reprise na Plena TV, enfim, para você acompanhar em todos os canais. Na Alexa, é só dar o comando Alexa ouvir Folha FM no aplicativo da Folha, é só baixar o aplicativo também aí no seu smartphone, no seu tablet, enfim, onde você estiver, para seguir, curtir e compartilhar a nossa programação. 8 horas 10 minutos, voltamos. Campos tem tempo nublado agora pela manhã, máxima prevista para hoje de 29, mínima 18, faz 22 graus agora no centro. Nós voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e também de Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. Olha, tem uma informação agora de que alguns semáforos aqui da José Alves de Azevedo estão parados e apagados aí. Eu não sei se é falta de energia ou não, mas o trânsito por ali está bem complicado, bem lento. Saldanha Marinho, Formosa, tá um pouco tenso ali a situação. Se você puder evitar, fique atento aí. Hoje no programa com o jornalista Luiz Abreu Barbosa, estamos conversando com o William Passos, fazendo aqui uma mesa redonda, fazendo aqui um apanhado geral dos últimos fatos que implicaram diretamente nos números aí de algumas pesquisas, tanto para presidente, como nós já falamos no primeiro bloco, agora vamos para o estado do Rio de Janeiro, com o favoritismo de Paz nas pesquisas e também, né, com a ação do STF, mantendo lá o Douglas, por exemplo, como presidente da Assembleia, fora do governo, de assumir o governo, como e rege a Constituição do Estado, e Lula, né, num palanque, discursando aí pró Ricardo Couto. Aloysio, deixa eu pedir você para trazer esses detalhes e números, e o William Passos faz também aí a sua contribuição e agrega as informações sobre esses números, esses detalhes. Estamos diante aí de situações que a gente não pode negar que são, vamos dizer, tipo aquela calmaria, não sei se nem calmaria, mas meio que parecido com tsunami. Já tivemos ontem a segunda operação contra o Cláudio Castro, e nós vamos falar no terceiro bloco sobre o senador, mas o que implica diretamente também no grupo como um todo para a disputa ao governo do Estado. Será que isso está se alinhando? O garotinho que vem se projetando aí deve lançar sua campanha agora final de semana em Campos, sua pré-candidatura, e começa, né, a se assanhar aí nessas caminhadas rumo ao Palácio, né? Como é que você traz esses números das últimas pesquisas com todos esses movimentos? Ação de STF, Ricardo Couto, como é que você vê e percebe isso tudo? Pessoal, a minha ou o William? Você que aí o William traz esses detalhes também posteriormente. Na verdade, né,
A pesquisa que a gente tem, o governador já tem um pouco de tempo, Paes de feita entre 21 e 25 de abril, já do final de abril, né? Não é tão recente. O quadro é muito favorável, né? Muito favorável a Eduardo Paes. Tem vantagem muito acentuada. No cenário 1, Douglas Ruas, ele aparece empatado tecnicamente um garotinho, os dois ali beirando os 2 dígitos, mas nenhum dos dois alcançando, né? E no segundo turno, o Paes ganha, fizeram só simulação só com Douglas Ruas, que eu achei errado, tinha que fazer a simulação do segundo turno com os dois, né? Não só com Ruas. O cenário 1, Paes 34%, Douglas Ruas 9%, Garotinho 8%, Wilson Whitfield 3%, William Siri do Pessoal 2%, André Marinho 1%, Ciro Garcia 1%, Gilete Pantoja 1%, Rafael Luiz 1%, Luan Monteiro 0%, Branco Nulo vai votar 20%, indecisos 20%. Uma proporção, mesmo na estimulada, bem grande, né? 40% de não sabe se de votar em branco e nulo ou não vai votar, e 20% dizendo que não sabe quem votar ainda, né? Então, quer dizer, Paes varia nos 3 cenários entre 34% e 40% de intenção de... nos 3 cenários, perdão, ele lidera entre 30% e 40% de intenção de voto. É muita vantagem. Né? E no segundo turno, fizeram só, como disse, fizeram só simulação entre Paes e Douglas Ruas, deu Eduardo Paes 49, Douglas Ruas 16, Branco Nulo vai votar 16, decidido 19, quer dizer, vantagem de Paes 33 pontos. Então, é uma vantagem muito cômoda. E a Douglas Ruas, como bem falou aqui Alexandre Buchaú, odontólogo, entrevista nesse mesmo programa, Nogueira, ele só tem o plano A, não tem o plano B. Qual era o plano A? O plano de Rodrigo, feito para Rodrigo. Era tirar a Pampolha do caminho, vice-governador eleito, considero o TCE, a SEDAI também está sob investigação nessa DBF das favelas, entregar a SEDAI porta aberta, porta fechada, aliás, né? Como eu anunciei antes de todo mundo aqui no blog, na Folha da Manhã. E aí o governador anuncia e assume o presidente da LERJ, eleito. Tem que ser eleito. Aí assumiu, após a primeira prisão parcelar, soltaram. Aí, não, soltou, mas não pode reassumir o presidente da LERJ, tem que se recolher na residência à noite, entrega o passaporte, tornozeleira. Aí preso novamente depois, né? E aí fazem uma eleição na LERJ, elegem o Douglas Ruas, a eleição é questionada, cai, faz a segunda e ele é eleito, né? E, cara, assim, ou a gente vai reinterpretar a lei, porque o que o Supremo está fazendo, no meu entender, é o artigo 141 da Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Na vacância do governador e do vice, assume o presidente da LERJ. Tem que ser. Como esse vácuo foi criado quando o cara foi condenado por Rodrigo por causa do CEPERJ, ele, para não ser cassado, ele renuncia, e Douglas Ruas ainda não estava eleito presidente da LERJ, eleição válida, ele vai assumir Ricardo Couto, que é o presidente do TJ, né? E aí vai ter o julgamento, se a eleição vai ser direta, vai ser indireta, tem um áudio vazando aí, cara. Eu ia até pedir o William aqui por mensagem para ele fechar o microfone aí, por favor, William. Aí, vamos lá, vamos tentar, de novo. Por favor. Porque tá um zumbido. Enfim, assume Ricardo Couto como presidente do TJ, né? A eleição, como vai ser julgado o Paes entrou muito hábil, né? O Paes entrou, levou para o Supremo. Aí no Supremo o que acontece? Flávio Dino pede vista. E depois Cristiano examinar a decisão,
monocrática e dizendo que enquanto não tiver resolvido, fica o Ricardo Couto. O que Flávio Dino era antes de ser ministro supremo? Opa, ministro do presidente. Ministro da Justiça de Lula, né? Lula. O que Zanin era de ser eleito ministro supremo? Advogado do presidente. Pessoal de Lula, né? Uhum. A quem interessa ter paz, com larga margem de vantagem, no palanque do governador, para ter palanque presidente do estado do Rio de Janeiro? Presidente. Lula vai e assume. Lula, né? Garotinha, Lula, Bolsonaro é Bolsonaro, esses caras, enfim. Todas as virtudes e defeitos, né? Aí Lula vai, sábado. Eu vou falar literalmente o que ele falou, para não correr o risco de estar cometendo alguma. Ele literalmente, abre aspas, Lula. A justiça tomou uma decisão que acho hoje correta, de colocar você como governador interino até as eleições. Se você combinou com os russos, você não precisa falar que combinou com os russos. Entendeu? Lula falou, é Lula, enfim. Agora, papo sério, é legítimo você querer um gestor comprovado como pai e governador. É legítimo você achar que Couto está fazendo um trabalho de saneamento no governo do Estado, máquina estadual, embora seja oposto ao que ele fez, aumentando o penduricalho no TJRJ, é bom te lembrar isso, mas é legítimo. Agora, você ignorar o pressuposto legal, isso pelo Supremo, isso é legítimo. E é gravíssimo. É ativismo judicial assumido escancarado. É legítimo você achar que o grupo de Castro, alvo de 12 operações da PF, do qual Douglas Ruas, Rodrigo que está preso, Thiago que está preso aqui de Campos, fazem parte, é no mínimo suspeito. Tudo isso é legítimo. Agora, quem tinha que estar no governo do Estado do Rio de Janeiro hoje é o que diz a Constituição Estadual, é Douglas Ruas, acabou. O Supremo está claramente agindo politicamente via Flávio Dino e Cristiano Zanin para manter Ricardo Couto até outubro no cargo e dar palanque. Porque, veja bem, o Rio é Estado bolsonarista. Desculpa, Ilha, se eu estou me alongando. O Rio é Estado bolsonarista, né? Se a eleição tivesse apertada, se Douglas Ruas assume e faz uma ou duas operações como da Alemão da Penha, e encosta, Paz ultrapassa, Paz não poria Lula em seu palanque. Paz folgado pode colocar, Paz apertado não pode. Porque qual é a intenção de Lula no Rio de Janeiro? Eu acho que ele não espera ganhar do bolsonarismo. O Rio de Janeiro é bolsonarista. Mas a última eleição, no segundo turno presidencial, só no estado do Rio de Janeiro, foi 56,53% de voto válido para Bolsonaro e 43,47% para Lula. Quer dizer, 13,07 pontos a mais. Uma lavada de Bolsonaro aqui. Então, está a perspectiva de que ele possa ter uma votação no Nordeste menor, uma vantagem menor no Nordeste que ele teve em 22, o Rio pode ser fundamental como terceiro colégio eleitoral para tentar Lula se reeleger. Só que o Supremo não tem que aplicar desejo eleitoral de ninguém, o Supremo tem que aplicar a lei, e a lei claramente fala que o Douglas Ruas teria que estar hoje sentado na cadeira de governador. William, como que você vê toda essa situação trazida agora por Aloysio mais claramente para a gente interpretar, e de que forma você consegue entender, então, já que Douglas Ruas não deve assumir, provavelmente o nome dele por si só não o faz decolar, ele é muito desconhecido, talvez tenha até essa rejeição baixa, mas também tem, né, um desconhecimento muito gigante. E aí pode surgir o garotinho com o conhecimento que ele tem, mas aí tem um travador, que é a rejeição altíssima do garotinho, que talvez seja até impeditiva num eventual segundo turno. Como é que você analisa esses detalhes aí? Eu acho que o Aloysio esclareceu bastante, né? Vou fatiar a resposta.
O Aloysio esclareceu bastante. Eu acho que, num primeiro momento, eu imaginava, assim, uma eleição bem difícil para o Paes, né? Assim, era um outro cenário, né? Com o Flávio Bolsonaro mais competitivo, né? No cenário nacional. Lembrando que, antes do lançamento do Flávio, a presidenciável, todas as intenções de voto para a primeira cadeira do Senado eram lideradas por ele. Então, no contexto do Estado do Rio de Janeiro, um grande puxador de votos para governador, como senador, e agora, como presidenciável, mais ainda. Então, nesse sentido, eu enxergava a eleição estadual como uma eleição Eduardo Paes versus candidato do Flávio Bolsonaro, que, antes disso tudo acontecer, né, seria o Douglas Ruas, e, se aplicado, conforme aí o Aloysio destacou, da maneira como deveria ser aplicada a Constituição do Estado do Rio de Janeiro, ontem também eu ouvi o programa com... Aí vocês vão me ajudar. Ontem o programa foi com... O programa José Paes Neto. E Elisa Boide. Isso. Mas no momento eu estava ouvindo, eu ouvi especificamente uma fala do José Paes Neto, se a memória não está falhando, com ele concordando, ou melhor, discordando da situação atual e concordando que deveria ter eleição direta para a LERJ, ou seja, seria um cenário em que o Douglas Ruas estaria na cadeira. Então, se isso fosse aplicado, a situação do Paes ficaria ainda mais apertada e a situação do que eu chamo aí do candidato do Flávio ficaria ainda mais favorável. Mas no cenário atual, o que a gente tem é exatamente a manutenção do Ricardo Couto. O Douglas Ruas agora assume na LERJ, não é isso? Mas a visibilidade dele como presidente da LERJ não é semelhante à visibilidade que ele teria como governador. É importante a gente lembrar que o Ricardo Couto era desconhecido, ninguém sabia que era o Ricardo Couto, e com a manutenção dele no cargo de governador, com a possibilidade de tomar as ações que ele está tomando, essas ações ganham projeção, ele começa a ficar mais conhecido, começa a ter mais visibilidade. Então, é um cenário que suspende, digamos assim, a competitividade do Douglas Ruas e favorece o Eduardo Paes. O Eduardo Paes está hoje numa situação bastante confortável. Eu acredito que, quando começar a campanha, mantendo-se a candidatura, confirmando-se, né, a candidatura do Douglas Ruas como o candidato do Flávio Bolsonaro, ele vai ganhar tração, e aí essa vantagem do Paes vai diminuir bastante. E eu acredito ainda na possibilidade, até aqui, né, tudo mais constante, de um segundo turno. Enfim, pelas características do eleitorado do Estado do Rio de Janeiro, um eleitorado conservador, um eleitorado, enfim, anti-Lula e PT, nos 92 municípios do Estado do Rio de Janeiro, eu não consigo me recordar de outro município que a prefeitura seja do PT que não o município de Maricá. Então, o Estado do Rio de Janeiro é o berço do bolsonarismo, então é um Estado favorável ao campo de um candidato, é um Estado favorável ao candidato do campo da direita, né? Tanto que o Paes, ele se coloca como exatamente uma figura de centro para capturar esse eleitorado mais conservador. O Paes, na verdade, eu vejo como candidato de resultado, né? Então, aquela coisa... A vice dele... Desculpa, William, a vice dele é irmã do braço direito do bolsonarismo no Estado. Isso, mas o que eu queria destacar é que é diferente, para fugir, para além dessa polarização ideológica, o Paes, ele sempre se colocou no cenário como candidato que faz. Né? Ele é o prefeito do Rio que faz, ele é o prefeito do Rio que resolveu, né? Que traz dinamismo para o setor público, traz a experiência dele da iniciativa privada, né? Aquela coisa diferente, né? E com isso ele consegue capturar eleitorado de ambos os lados do espectro político. Então ele não
ele resiste naturalmente a associar a imagem dele um pouco mais à esquerda no estado que é majoritariamente de voto conservador, etc. e tal. Mas o que eu queria dizer é que a ausência do Douglas Ruas na cadeira de governador tira a visibilidade dele e o desfavorece, né, numa eventual eleição, na medida que ele só vai começar a aparecer mesmo na campanha, né? E isso, de uma certa forma, favorece o Paes, que até aqui, né, vive numa situação confortável. O Eduardo Paes, para trás, né, a gente teve até a ventilação do nome do Vladimir Garotinho como vice dele. Ele tem um ponto de vulnerabilidade que é o interior, e recentemente ele vem fazendo aí um passeio, né, passeou pelo Noroeste Fluminense, passou por Campos, andou no shopping aqui, né, que é pra, né, tentar, de repente, aí, conquistar, né, mais simpatia do eleitorado do interior do Rio de Janeiro, que, embora minoritário, é importante na hora do resultado eleitoral final, principalmente se for uma eleição apertada. Mas eu acredito, sim, que a manutenção do culto favoreça o Paes e desfavoreça o Douglas Ruas, que provavelmente será o candidato, né, do bolsonarismo e do Flávio Bolsonaro. O Antônio Garotinho, eu tenho a curiosidade de ver como será como será o desempenho dele, a performance dele nas próximas pesquisas. É um excelente nome, a gente não pode negar, né, governador do estado do Rio de Janeiro, candidato à presidência da República, conhecido nacionalmente, mas ele tem essa rejeição alta, realmente. E é um homem, uma figura que qualifica o debate para o desenvolvimento do Estado, que é uma coisa que está faltando, né? A discussão do Estado do Rio de Janeiro, quem traz hoje é ele, né? O Eduardo Paes, ele se posiciona como alguém que vai resolver os problemas, mas não há ninguém no cenário político do Rio de Janeiro que faça a discussão do Estado do Rio de Janeiro. É uma coisa que a gente perdeu. A gente não tem mais há muito tempo. Não se discute. E exatamente até por ser de uma geração mais antiga, vamos dizer assim, o Antônio Garotinho continua preservando isso, continua fazendo essa discussão do Estado do Rio de Janeiro. Então, ele fica bastante o debate do Estado em torno dos problemas que se precisa resolver. Então, eu acho que é um nome bastante interessante em relação a isso, né? Porque a campanha, eu penso, assim, a gente não pode pensar apenas no resultado eleitoral. Eu acho que é um momento, né, propício, privilegiado, é uma janela que se abre para se discutir problemas. E o Estado do Rio de Janeiro ele é muito pouco discutido, diferentemente do que acontece em outros estados, até em função da história do Estado do Rio de Janeiro. Né? Os mais antigos não se lembram, eu aprendi pelos livros, até 75, né, a gente não tinha a configuração do Estado atual. Né? A cidade do Rio de Janeiro, durante mais de 200 anos, foi a capital do Brasil, e aí nós tivemos a transferência da capital do Brasil para Brasília, houve a criação de um estado, o estado da Guanabara, só para a cidade do Rio de Janeiro, a gente tinha um antigo estado do Rio de Janeiro com capital em Niterói, então o novo estado do Rio de Janeiro é de 75. E existe uma dificuldade em função, primeiro, de uma resistência das elites da cidade do Rio de Janeiro, das elites cariocas, e segundo, em função de uma elite forte no interior, existe uma dificuldade imensa em discutir o estado do Rio de Janeiro. Isso se repercute na organização do Estado, na estrutura do Estado, nas instituições do Estado e, inclusive, no debate público, porque muitas vezes, inclusive aqui nesse programa, quando se discute a questão dos municípios que recebem royalties do petróleo, a reflexão fica muito em torno da prefeitura, né? Porque a prefeitura recebe muito dinheiro, nós temos várias prefeituras com orçamentos bastante significativos, que já chegaram a liderar os maiores orçamentos do Estado, hoje não, porque hoje os maiores orçamentos do Estado estão em torno dos municípios que recebem os royalties do petróleo da Bacia de Santos, mas há uma curiosidade em relação ao Estado do Rio de Janeiro, porque se fosse um outro Estado, não se discutiria, não se colocaria o ônus sobre as prefeituras pelo fato dos municípios com elevado orçamento
não atingirem o desenvolvimento esperado, porque esse ônus seria colocado em torno do governo do Estado, porque os outros estados têm uma institucionalidade que pensa planejamento, que pensa desenvolvimento. O Estado do Rio de Janeiro não tem. E esse é um ponto bastante relevante quando a gente vai discutir o desenvolvimento do Estado. Né? Na minha concepção, em primeiro lugar, por que a gente tem os problemas de desenvolvimento que a gente tem? Porque a gente não tem uma estrutura de Estado, né, como o Espírito Santo tem, como Minas Gerais tem, como o Estado de São Paulo tem. Né? Enfim, é um Estado que, além de, né, para ser sintético, de uma série de problemas, é um Estado magro, com poucas instituições, e que a gente não tem perspectiva de solucionar esse problema a curto e médio prazo, porque tem uma dívida muito grande. E, na época em que o Antony Garotinho foi governador, esse Estado ele era menos magro, ele era mais robusto, e pensava, e tinha mais possibilidade de pensar, refletir, discutir políticas de desenvolvimento, que não é a situação que a gente tem hoje. Perfeito. Então, a gente acompanha, do ponto de vista do debate, os problemas, né, que é algo muito importante, que sempre se deve fazer. A gente tem campanha para prefeito dos municípios, a Folha debate os problemas dos municípios, debate os problemas de Campos, debate os problemas de São João da Barra, debate os problemas de Macaé. Então é um momento também de debater os problemas do Estado. Isso, no contexto do Estado do Rio de Janeiro, a gente tem uma grande dificuldade, porque, por uma série de razões, a gente não discute os problemas do Estado do Rio de Janeiro. William, sim. Desculpa, são 8h35. Vamos dar uma foiçada aqui no nosso canavial, agora de senador. Eu estava fazendo a conta aqui, a Luiz falou em 13,07 pontos percentuais de diferença de Bolsonaro para Lula na última eleição. O Estado do Rio tem 13.040.000 eleitores aproximadamente. Isso dá quase 1.700.000 votos de diferença, esses pontos percentuais em eleitores. Mas a conta aí para você ver como é que é diferente lá no resultado final da eleição. Implica muito. Ainda mais quando você traz também, né, os números das pesquisas, Luiz, e projeta aí no máximo, talvez estourando aí 3 pontos percentuais de diferença de vitória entre os presidenciáveis. Olha como é que é a situação. Então, tem detalhes aí importantes para o eleitor ficar atento. Tem uma... Estou sendo generoso, tá? Sim. Não pode estar sendo generoso, pode ser menos que isso. Pode ser. Aqui tem uma... Vamos lá, vou entrar nas operações da polícia aí, William, Aloysio, você que nos acompanha. Só que já tem uma nova operação da Polícia Federal agora em outros estados, junto com a CGU, Controladoria Geral da União, deflagraram agora, nessa quarta-feira, né, o famoso TikTok aí, né, Tok, né, Luiz? Uma nova fase da operação... Quem é o padeiro? Não, é federal. Uma nova fase sem desconto é o nome da operação, hein? Que mira um esquema nacional de descontos indevidos em aposentadorias e pensões do INSS. Ainda tem esse problema ainda, que vem aí também já para refletir depois lá na campanha presidencial. Mas ontem aconteceu no Rio a segunda etapa, ou segunda operação contra o governador, ex-governador Cláudio Castro. A Polícia Federal esteve na casa dele por cerca de 3 horas aproximadamente e de lá recolheu, buscando provas naturalmente, né, desse investimento bilionário que o falido Estado do Rio, através da sua Rio Previdência, ainda com o governador Cláudio Castro, investiu no Banco Master do Vocari. E hoje a polícia revela já a coincidência temporal que traz os encontros do Cláudio Castro num dia e logo depois, né, investimento no Banco Master. Encontro num dia, investimento logo depois. Inclusive com troca da direção da Rio Previdência, que não queria
investir. Que coisa tensa, complicada é esse estado do Rio. E o que isso, Aloysio, vai... Porque assim, isso mexe diretamente com a eleição, inclusive do Douglas, né? Que é a direita do Cláudio Castro, a direita do Bolsonaro. O Cláudio Castro é bolsonarista, né? Dentro do governo do estado do Rio, e com essa suspeita aí sendo investigada. Há quem aposte, inclusive, que Cláudio Castro não fecha o mês em casa. Ele deve passar hoje é dia 27. Está acabando mesmo. Mas tem gente que não acredita que ele fique livre aí até o mês que vem. Então, Aloysio e William, como que vocês projetam os impactos dessas ações da Polícia Federal sobre o Cláudio Castro dentro exatamente da eleição de senador? A gente pode falar sobre o governador. Eu começo com você, meu caro Aloysio. Rapaz, não tenha dúvida que, assim, todas as evidências, as evidências contra Rodrigo, contra Thiago, são, assim, elas existem, né? Sabe que eu tenho evitado aqui fazer, mas, assim, são evidências. Tem diálogos tratados ali, de aviso, de ação. Vou dar 13 tiros no portão do fulano, que o recado está dado. Quer dizer, é coisa, diálogo, né? Vou combinar, né? É coisa que se espera de um parlamentar, né? E Cláudio Castro, não tenho dúvida. Cláudio Castro vem desde a Leão 13, gente. Desde a Leão 13. Leão 13, quando era vice-governador ainda de Witzel, entendeu? Cláudio Castro é antigo nisso, entendeu? Então, eu só acho o seguinte, eu acho que a candidatura de Cláudio Castro a senador se inviabiliza com essa segunda operação. Não sei nem se ele vai estar em liberdade até 4 de outubro. Acho que ninguém sabe, né? Então, a pesquisa que ele tem com a Oeste aqui, que bota empatado tecnicamente Castro, Benedita, Augusto Cury, que é ex-secretário de Polícia Civil de Castro, e Crivella, os 4 empatados tecnicamente, a pesquisa, eu acho que nem vale a pena a gente comentar. Porque o primeiro colocado numericamente é Castro me parece que está fora do baralho, né? Agora, o complicado são 3,7 bilhões, né, do servidor, correto? Bilhões. Com base na DPF da favela, tem Moraes como relator, correto? É isso. Eu só acho assim, um pouco hipócrita, complicado, você ter o marido de uma advogada que recebeu 129 milhões por 3 anos, vamos botar 3,6 milhões mês, é um honorário que não existe em lugar nenhum do mundo, né? E o marido que recebeu, por que parece ser tráfico de influência, né? Você tem ligações de Vorcaro, várias ligações, no dia que ia ser preso a primeira vez, para Moraes, e Vorcaro perdeu aí, resolveu? E ser essa pessoa que vai mandar prender a outra. Pelo mesmo corruptor. Eu usei aqui, o exemplo que eu usei aqui, vou usar de novo aqui para o ouvinte telespectador. A mulher de Nogueira recebe 129 milhões por 3 anos. A Luiz controla um fundo de previdência e aplica 3,7 bilhões. Não, perdão. O William paga 129 milhões, a esposa de Nogueira, está 3 anos como advogada. A Luísio aplica dinheiro do servidor do fundo que controla 3 bilhões com o William. Cláudio Nogueira manda prender a Luísio? É esse que eu acho que é o problema. Esse eu acho que é o problema, entendeu? Embora essa ação de hoje é ligada ao caso Master, tem como relator André Mendonça, né?
que o Amapá, que é o estado miserável, aplicou também dinheiro do servidor, 400 milhões a fundo perdido no Master, tendo como presidente da Amprev, a Amprev é Previdência do Amapá, né? O seu ex-tesoureiro de campanha, seu aliado, seu indicado, e no Conselho Fiscal tem o seu irmão, João Columbi, entendeu? Tem o PT da Bahia, Jacques Wagner e Rui Costa, até o pescoço nisso também. Assim, o que Castro fez, o que a gente sabe até agora, parece ser batom no coiá que não tem mulher de defesa. Como se falou, encontro num dia, aplicação no outro, né? E o Vorcaro não pode ser negar, é um sedutor, né? Inclusive, se faz, foi lá tomar vinho e uísque de milhares de dólares com ele fumar charuto, né? O senhor Alexandre Moraes, né? Enfim, se tornou através de um fundo, proprietário de parte do resort Taiaiá da família de Toffoli, né? No Paraná, onde o Brasil julga proibido, mas lá você pode ter cassino, tem tudo, né? Da família do ministro Supremo, pode ter. Enfim, eu acho assim que é o Sul falando mal lavado, popular, entendeu? Não André Mendonça. André Mendonça não sabe nada sobre ele, parece uma pessoa proba. Agora, o envolvimento pecuniário de Moraes e de Toffoli e de seus familiares com o Master é uma coisa inegável, entendeu? Inegável. Agora, eu acho que o Senado, dando sua pergunta específica, eu acho que o Senado, o Castro foi fora do baralho. Estava lendo até antes da operação de ontem, que o PL estava pensando mesmo porque Cury, por enquanto, é pré-candidato a deputado federal, tá? E apostar no Cury para federal. A gente pode ter muita coisa, as convenções vão de julho a agosto, né? Vamos supor que apareça mais umas 2 bombas de Flávio aí e ele desabre as pesquisas. Ele volta a ser senador. Exato. Isso pode acontecer, entendeu? Não é o mais provável, não é o que hoje a gente enxerga, mas do jeito que as coisas estão, quem garante que é só isso que precisa agora de Flávio convocado? O que tem nos celulares do governador? A gente sabe que tinha festa, que tinha orgia, que tinha uso de substâncias entorpecentes lícitas e ilícitas, né? Então, a gente não sabe. O Brasil inteiro sabe disso, né? É o que se comenta, entendeu? Eu só acho que, assim, o STF, usando a expressão, não sei se foi Elisa ou se foi o Zé Paz, está fazendo o Estado do Rio de Janeiro de laboratório. Elisa. Perfeita essa frase. Laboratório de ativismo judicial. Até onde eu posso ir com ativismo judicial? Até onde eu posso ir com interferência política eleitoral clara? Né? É o seguinte, é uma história sem santo, entendeu? História sem santo. O problema é que o dedo de quem está apontando o dedo está mais sujo do que quem está na direção do dedo. O negócio está tenso. Eleitor falando, governador, faz uma dessa por dia, operação lá. Cadê esse povo agora? Sumiu, né? Engraçado, né? Muito estranho. Eu falo eleitor mesmo, né? Sim. Sumiu, eu não vejo mais. Sim. Muito estranho. O William, direita projetava, inclusive em alguns momentos aqui, com o Flávio, como a Luiz lembrou, Flávio e esse governador juntos aí no Senado. Era uma projeção feita, lembra dessa parte? Ou seja, que é uma espécie de uma missão, de um projeto, de uma vontade, de um anseio da direita bolsonarista, eleger o máximo de senadores possível para derrubar ministro, porque é através do Senado que se consegue fazer esse tipo de processo e chegar a uma cassação de um ministro de um Supremo. E aí, isso tudo antes desse imbróglio todo do Vorcaro, que eu acredito, assim, muito particularmente, de que o tamanho desse avião
vai ser um Antonov, aquele gigante que a Luiz fala aqui, vai virar um 14 bis perto do desfecho disso tudo, se é que a gente vai ter acesso a todas as conversas desses celulares apreendidos. Então, assim, o que você consegue projetar? Abriu a porteira agora para a esquerda, que tem Benedita da Silva, hoje, 84 anos, ainda liderando essa pesquisa pela esquerda nessa corrida ao Senado. Você acha que a esquerda sai em vantagem agora nessa disputa pelas cadeiras, 2 cadeiras do Senado? Eu acho que não, eu acho que o Senado está em aberto, está tudo embolado, que a gente tem, a campanha nós não entramos ainda no período eleitoral, né? Eu entendo que os 2 senadores naturais, digamos assim, seriam o Flávio Bolsonaro e o Cláudio Castro. Num cenário, né, sem esses 2, a gente tem uma completa indefinição. Na partida, a gente tem um favorecimento maior da Benedita, do Molon, nomes mais conhecidos, né? Mas durante a campanha, outros candidatos, o nome de outros candidatos, né, será fortalecido, provavelmente, inclusive pelo candidato que vier do PL, né? Então aí eu acredito muito numa participação muito ativa do Flávio Bolsonaro na campanha do estado do Rio de Janeiro, tanto para governador quanto para senador, impulsionando, né, a eleição, né, de senadores, porque há essa perspectiva por parte do campo da direita e do PL em particular, de eleger o máximo possível de senadores, né, pelas razões aí que você já colocou. Então eu enxergo a disputa para o Senado em aberto e de muito difícil da gente fazer qualquer tipo de prognóstico, até porque o que a gente tem de informação de pesquisa, e a última pesquisa já tem tempo, a Luiz lembrou, normalmente essas pesquisas para senador são de resposta múltipla e não mutuamente excludentes, né? Quer dizer, há pergunta sobre quem você votaria, mas você pode escolher mais de um. Então é ainda mais difícil de projetar a partir disso. Luiz, essa coisa dessa operação, volto com você, e assim, porque esse quadro de senadores que você falou, tudo, e o William completou agora, tá tudo embolado, tudo nada definido. E aí vem essa operação da polícia. Se o Castro, de fato, tiver envolvido e chegar a ser preso nos próximos dias, como já ouvimos falar aí de alguns especialistas, né, vai depender da sequência da investigação. O que isso interfere, na sua opinião? Segundo o Lauro Jardim, Luiz e William, está na coluna dele hoje no Globo, teria um material robusto dos celulares e um tablet. Tem um tablet também apreendido aí ontem, que foi um celular novo que ele comprou depois da primeira operação, e um celular antigo que não havia encontrado na primeira operação, e também um tablet que também não havia sido encontrado na primeira operação. Então, o que vai ter dentro desses aparelhos? E a gente não sabe, provavelmente não vai ser divulgado. E aí eu pergunto, o que isso interfere nessa eleição para o governo do estado do Rio? Podemos estar diante de um caso em que você vai até tentar projetar aí, claro, vai depender de pesquisa, mas da coisa ser definida num primeiro turno, Aloysio? Você fala isso para governador do estado do Rio de Janeiro. Eu acho que assim, em tese, falando em tese, aí estou falando não sobre pesquisa, mas sobre resultados eleitorais pregressos. É um estado que desde 2018 é majoritariamente bolsonarista. Majoritariamente. Você projetar que um estado que tem essa característica, comprovada em urna, 2018 e 2022, que esse estado vai eleger um opositor do bolsonarismo no primeiro turno, em tese, isso não é uma aposta. Não é uma aposta inteligente. Né? Agora, as pesquisas dão possibilidade matemática de ligar no primeiro turno.
Mas eu tento concordar com ele, que se Flávio mantendo a sua competitividade como presidente, e até aqui ele mantém, mesmo ele mantém, ele vai abraçar a campanha de Douglas Ruas ou quem for o nome dos Bolsonaro governador. Isso pode ter força. Em relação ao Garotinho, você não me perguntou, eu acho que o Garotinho, concordo com o William, ele enriquece o debate quando ele propõe discussão de proposta, quando ele está atacando os outros, né? Mas enriquece o debate, sobretudo no foco do interior. Homem muito experiente, governador, fez esposa governador em turno único do Rio de Janeiro, disputou a eleição presidencial de 2002, primeiro de Lula, quase passou Serra para fazer segundo turno com Lula, por um pouco, que não passou. Né? Deputado federal, deputado estadual, né? Prefeito de Campos, né? 2 vezes. Então tem um currículo vasto. Mas, assim, eu não vejo como Garotinho. Acho até que Garotinho pode aproveitar esse espaço vácuo nessa briga direita-esquerda. Ruas e Paz. Ele pode aproveitar esse vácuo. E hoje o Pesquisa mostra, embora já no final de abril, que ele está um ponto só atrás de Douglas Ruas, né? Um ponto só. Um ponto só pode estar um ponto à frente, é mais de erro, né? Então, eu acho que o Garotinho é um player, assim, eu acho que o Garotinho balança o tabuleiro. Ele pode até mudar o resultado do jogo final. Mas ele só não tem como ganhar com a rejeição que ele tem. Entendeu? Eu acho que ele pode definir, se equilibrar o jogo, que lado ganha e que lado perde. Mas eu não vejo como alguém com 63% da eleição pode fazer essa eleição. Até a rejeição dele é mais de 60%. É muito alta, entendeu? E, por último, celular, vamos combinar, né, cara? Vamos combinar. Viva Thiago Virgílio. Vamos falar mundo real? Thiago Virgílio. Ele contou pra gente isso aqui no programa. Na check-in, você para sair perto para depor. Ele vai. Chegou lá, cadê o celular? Ih, rapaz, acho que perdi. Pô, Bacelar. Não começa com Bacelar, começa com TH Joias. Bacelar tem aquele bando de mensagem no celular. Aí depois é preso de novo. O Bulhões, assessor dele, ele tinha sido preso. Thiago Rangel. Agora Castro está falando aí do Lauro Jardim, falando que está recheado. Gente, pelo amor de Deus, gente. Tiaguinho, antes de candidato a deputado estadual, faz um curso. Como o político deve reagir com o celular. Tutorial no YouTube, bota lá. Ou então, além da inteligência prática de Thiago Virgílio, estou falando, né? É muita confiança na impunidade de quem está deixando tudo no celular. É muita confiança. Mas, Tiaguinho, está aí o curso sugerido. Está investigado pela Federal, curso de como agir com o celular. Nem falando de Garotinho, para trazer só um detalhe a mais aqui para vocês analisarem. Porque você tem hoje recursos midiáticos muito grandes. E o Garotinho, de novo, tanto aqui, inclusive nesse microfone mesmo, que é o da Continental, ele se fez diante do seu poder de convencimento, da sua oratória. Mas nem com... E agora, diante das mídias digitais, ele também vai fazendo aí. Outro dia nós falamos com o Vladimir aqui, e o Vladimir falou: seu pai te passou já em número de seguidores. Enfim, lá no Instagram. Assim, num comentário curto, para a gente ir já fechando aqui o programa. Vocês não acreditam? Eu pergunto a você, William, e pergunto a Luiz e o William. Nem com a campanha bem feita, nesses canais todos aí, você não acha que Garotinho consegue reverter essa rejeição, não, Aloysio?
eu acho é mais fácil você conquistar a intenção de voto que diminuir a rejeição. Para ele e qualquer outro candidato. Porque mudou muito. Antes do mundo ficar assim bipolar, acho que o William não era estatístico nessa época ainda. Vamos botar aí, até 2014 no Brasil, você trabalhava, vou botar 2014, você trabalhava, os analistas de pesquisa do mundo trabalhavam com eleição de 2 turnos com limite prudencial de rejeição que era 35%. Era o limite prudencial até a bipolaridade. Hoje em dia, foi 2022 e parece que vamos caminhar para 2026, uma disputa de rejeições, enormes rejeições. Pisos muito altos e tetos muito baixos. Né? Talvez seja uma característica da polarização, né? Do que o cientista político Felipe Nunes chama de calcificação. Mas assim, em tese, eu acho a rejeição uma coisa mais difícil de ser mudada, Nogueira. Mais do que eu acho mais fácil conquistar a intenção de voto que se a rejeição. Sim. É aquela história do desconhecido. Chegou lá, passou a conhecer, possibilidade de votar pode ser grande. Agora, se já conhece, tem, né? O William, e você? Seu microfone. Aí, obrigado. Eu concordo com o Aloysio, né? Eu acho que isso é comprovado empiricamente pelas pesquisas. E tem uma questão também relacionada ao tempo. Existe uma tendência, não é regra, mas existe uma tendência, ou seja, a gente observa na maioria dos casos, em que quando a gente tem uma figura política que está muito tempo no cenário, quanto mais conhecido ele tende a ter mais rejeição. É mais difícil, acontece, mas é difícil a gente ter alguém que tenha sido prefeito várias vezes, enfim, e ainda manter uma rejeição mais baixa. E, normalmente, quando isso acontece pelo carisma. Então, nesse sentido, existe esse desfavorecimento do Antônio Garotinho. Mas eu concordo com o Aloysio, né? Ele é uma figura que pode mexer aí com o cenário eleitoral. Perfeito. Bom, complementar? Por favor. Eu acho que o Garotinho pode fazer segundo turno com o Paes, tá? Eu acho que ele tem recall no estado todo. Ele tem recall. Cara, na boa, eu frequento muito a Avenida Serrana. Cara, eu converso com o pessoal da Avenida Serrana. Conversa, tornou conversa fora. Um cara que mora lá, né? Não um cara que tem que ir lá passear, não. Conversa. Aí fez estrada toda de barro, aquilo foi todo asfaltado no governo Garotinho Rosinha. Quem vai pro Sana, porra, eu vou pro Sana da 1990. Chovia, aquilo ali era um mar de lama, entendeu? Você ficava ilhado às vezes no Sana. Hoje em dia fica asfalto. Dá vontade de descer pelo rio, no caiaque. Né? Mas assim, Garotinho, goste ou não, tem serviço prestado no Estado. E o eleitor, não o mais jovem que não conhece, mas o eleitor de 40 a 45 anos em diante, reconhece isso. Ele tem recall na Serrana, ele tem muito recall na Baixada, tem recall no Sul, no Norte e no Noroeste Fluminense. Onde ele vai pior é a cidade do Rio de Janeiro, que é onde Paes é melhor, em contraposição. Eu acho que o Garotinho pode fazer segundo turno com o Paes, se mantiver a candidatura do senador. Acho que ele pode, é possível. E acho também que pela enorme rejeição é o adversário que Paes desejaria preferido para Paes. E outra coisa também, amigo. Garotinho em debate, Jesus, Maria e José. Garotinho em debate. Enfim. Vamos esperar para ver. Pô, ele fez com Lula. Não vai fazer com o pai, não vai fazer com... Alteraram a regra de debate por causa dele. Alteraram. Eu me lembro, eu acho que não lembro se foi na campanha presidencial, teve um debate, aí já não vou conseguir localizar que debate foi. Ele foi para um debate com um monte de papel, e os documentos mostram isso. E aí eu lembro que nessa mesma emissora, no debate seguinte, eles estabeleceram a regra que ninguém podia aparecer com documento com papel nenhum. Não, teve uma melhor que essa. No debate, Marcelo Alencar foi eleito em 94.
E Garantístico ficou em segundo lugar, né? E Marcelo Alencar tinha a fama, como o Lula tem, de gostar de uma bebida, né, alcoólica. Aí, disse que ele passava, no intervalo do debate, passava assim, ouvindo passar, pé de cana, velho pé de cana. Agora, o que é debate, amigo, é zagueiro uruguaio. Boa. Passa a mão na sua bunda, xinga a sua mãe. É verdade. É aliança no canto. Ah, como é que é? Alavanca no canto, como diz Thiago. Zagueiro uruguaio. Carniceiro. Eita, Marcelo Alencar. Rapaz, eu gostava do. Agora eu lembrei. Velho Barreiro. Velho Barreiro. Rapaz, e gostava, hein? Eu tive daquela época, ele estava aí nas coberturas políticas também, o velho gostava. Vinha muito a Campos, né? Eu tive a honra de entrevistá-lo. Também nessas correrias aí da vida aí, né? A gente fez também algumas coisas. Cara, aqui, são 9h04. Vamos fechar aqui, agradecer a vocês. Assim, tudo isso que foi dito aqui, é bom falar para o ouvinte, para o seguidor da Folha, eu acho legal a gente reforçar isso, assim, são detalhes e análises feitas sem nenhum juízo de valor, sem nada pessoal, mas do atual momento do país, o que está refletindo e o que é captado pelas pesquisas. Aqui são dois especialistas, um que é o geógrafo especialização doutoral em estatística pelo IBGE, é doutor em números, posso falar assim, o William Passo, analista estatístico também do Núcleo de Pesquisas Econômicas do Estado do Rio de Janeiro, no PERJ, da UENF, e a Luiz Abreu Barbosa, que é o poeta dos números. O cara, ao longo dos anos, se especializou em pesquisa, então... assim, a gente estava comentando outro dia, uma pesquisa, o cara chega aqui e olha a pesquisa, porque o fulano está na frente, mas a pesquisa tem 190 páginas, 152 páginas, depende do instituto, depende de qual pesquisa, como é que é, ou a intenção da pesquisa. Então, assim, se não tem uma pesquisa só de uma página, você vai votar em quem, para fulano e acabou. Não, você tem todo uma série de cortes ali que mostram, né, o que está acontecendo e por que daquele número assim. E é aquela história que a gente sempre fala aqui, né? Negar a pesquisa é complicado. Depois vai ter que chorar num lugar quentinho, confortável aí. E a gente pode amanhã fazer um outro programa aqui com tudo diferente. Depende dos celulares dos caras. Aí também não depende da gente nem do Instituto de Pesquisa. São 9h06. Está lançado o curso Thiago Virgílio, celular para política, hein? Tutorial. Como político andar com o celular. Político investigado para considerar como é que faz. Boa. Mas de fato a mão no celular dele não botaram. Não. Ele falou que esqueceu, né? Ele falou com a gente que esqueceu. Esqueceu no fundo do Paraíba. Tá com a alavanca no canto, meu filho. Eu sigo ele lá nas redes, lá, não sei se... Não, o Thiaguinho é um nome que eu acho que é um nome interessante para Campos, para essa eleição. Sim. Logicamente, todo tem que confirmar isso da convenção, né? Tá lá, qualquer filiado partidário é um potencial candidato, mas eu acho que ele conseguiu uma vitória importante, que foi essa paridade diante de Vladimir e Frederico no último sábado, né? Essa paridade foi trabalhada por ele e por Juninho Virgílio, conseguiram, os pitbulls se impõem, né? E eu acho que, se confirmar a convenção, o nome é um nome interessante para deputado estadual. Sim. É uma forma de fazer política muito ativa, né? Muito presente. Ô, William, obrigado por hoje, amigo. Mais uma vez, um abraço para você especial, além do normal, por conta do seu aniversário, né? Muita sorte, saúde sempre, sucesso, irmão. Obrigado por hoje. Obrigado pelo convite, obrigado ao Luiz. O Beto tá por aí? Tá aqui. Adalberto, Cláudio, ouvinte, todos que nos ouviram, vão nos ouvir, vão nos assistir. Né? Para mim, é uma satisfação enorme estar aqui nesse programa.
Sempre bom contar com você, amigo. Obrigado lá nas suas análises também, que aliás hoje tem aqui Jornal Impresso Folha da Manhã, trazendo todos os detalhes aí dessa operação de ontem, já nas bancas e também nas casas dos assinantes. E a você, Aloysio, um obrigado também especial por hoje. E claro, até amanhã, se Deus permitir, às 7 da manhã, com mais um Folha no Ar. Até amanhã é sexta, né? Semana amanhã é sexta. Agradecer ao William, quer dizer, na margem de erro ainda é aniversário dele, né? Ele fez essa analogia aí, esse jogo de palavras. E vindo dele tem a ver mesmo, né? Eu acho o seguinte, cara, a gente tem que... Todo mundo tem seu juízo de valor. Todo mundo tem seu juízo de valor moral. Só que você buscar deixar um pouco de lado para poder atentar os critérios objetivos é a melhor maneira de você entender o processo eleitoral. Tanto em pesquisa quanto em fatos, né? E eu acho que a gente tenta fazer isso, né? E talvez por isso tenhamos uma taxa de acerto tão grande, né? O William, na última eleição presidencial de 2022, também na municipal de 2024, e um pouco antes, desde 2016, na eleição do Rafael Diniz prefeito, passando pela eleição de 2018 a presidente, né, e governador. Uma hora vai ter que acontecer, né? Uma hora vai acontecer. Aconteceu, por exemplo, não vai acontecer não, aconteceu com o Witzel no primeiro turno, ninguém esperava aquilo, aquela coisa tão desesperada. Mas tirando aquele fenômeno de Witzel, ali desde 2016 a gente está mantendo uma taxa razoável de acerto. Isso se deve a essa tentativa de separar a emoção de razão, né? É uma pena que a política hoje viva de identidade emocional. A política devia ser uma discussão racional dos problemas, né? Da ágora, do país. Infelizmente, virou uma disputa de narrativa tribal, né? Infelizmente. Mas, enfim, tentemos entendê-la racionalmente. É uma tentativa diária, isso aí. Aqui tem, tu tá falando lá no grupo lá do Blog Opiniões e também aqui do Folha no Ar, que tem foto fake aí de Flávio com Eduardo, com Trump. Tem. Tá cheio, né? Foto no... Não, a foto verdadeira é Flávio em pé ao lado direito de Trump, do lado esquerdo da foto, só. A foto com o Eduardo, com Paulo Figueiredo é fake. É fake. Um também no Salão Oval parece que é fake. Já tem... Fake, Ixi, mas que teve a foto, teve. Teve a foto, teve encontro. Perfeito. Gente, aí agora é aquela história, né? Parece que o Eduardo, não o Flávio, teria pedido... Ele participou do encontro também. Eu teria pedido a Trump para transformar o Comando Vermelho e PCC em organização terrorista. Né? O que pode abrir espaço para o exército americano entrar no Brasil, enfim. Pode abrir, né, esse espaço, enfim, isso é coisa para se discutir. Americano nós somos, né? América Vespucci era italiano e missão portuguesa, estadunidense. Americano nós somos. Sim. Américo Vespucci, eu repeti, era um italiano numa missão portuguesa. O exército, exército estadunidense, né? Que eles conseguiram, né? Queriam mudar lá o Golfo do México para Golfo americano, né? Eles conseguiram com essa identificação. É tudo menos idiota. Não. Isso aí não é. Não vai apostar em Trump, aí vou usar o trocadilho de William mais de erro. Trump não é de apostar em Dark Horse. Boa. Não aposta em Azarão. Já deixou o homem para trás aí, não foi? Enfim. Gente, 9h12. Obrigado a você que nos acompanhou. Tem um amigo aqui da Serralheria, mandou aqui, Aloysio, no privado aqui, Serralheria Oliveira. Mandou aqui, eu salvei até o número aqui. Ele falou, era melhor para os políticos quando só existiam os orelhões. Ninguém ficava agarrado.
Boa. Vamos voltar a usar o orelhão aí, o projeto. Mas tem o tutorial aí do Thiaguinho Virgílio que em breve estará disponível. Faz senão você não parei, amanhã amanhece errado. Ui! Vambora. Gente, fechamos aqui, hein? Valeu, obrigado pela audiência no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Continue na Folha, continue na Melhor. A gente volta amanhã às 7 da manhã. A gente tem sempre aquele posto de confiança em nossa cidade. Mas quando viajamos, fica complicado.